Um grupo de pessoas foi dividido em duas metades. Primeira metade, a razão do número de homens para mulheres é de 1 para 2. E na segunda metade, a razão do número de mulheres para o de homens é de 2 para 3. Tá? No grupo todo, né, a razão, no grupo todo, né, agora considerando tudo, né, as duas metades juntas, tá? No grupo todo, a razão do número de mulheres para o de homens é igual a quanto, tá? Então vamos aí para o primeiro caso, né? Eu tinha uma quantidade total aí de pessoas, metade foi para um lado, metade foi para o outro. Isso quer dizer que essas duas quantidades aí de pessoas são iguais, tá? Então se foi 10 para um lado, foi 10 para o outro. Se foi 20 para um lado, 20 para o outro, tá? Então vamos lá. Na primeira, ó, ele fala que a razão de homens para as mulheres é igual de 1 para 2. E na segunda ele fala que a razão do número de mulheres, nota que ele inverteu, né, a ordem, para o número de homens é de 2 para 3, tá? Para eu falar, né, agora vamos brincar um pouquinho, né? Para eu falar que a razão de homens para mulheres é de 1 para 2, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada homem que está aí nesse grupo, eu vou ter 2 mulheres. Para cada homem, eu vou ter 2 mulheres. Então, aqui, para cada homem, eu vou ter 2 mulheres. Tá? Para cada homem, eu vou ter 2 mulheres. Quando ele fala ali, ó, no segundo, ó, que a razão de mulheres para homens é de 2 para 3, isso quer dizer que para cada 2 mulheres desse grupo, né, eu vou ter 3 homens. 3 homens, tá? Meu H quase parecido com M, tá? Azul é homem, verde mulheres. Isso quer dizer que, vou botar na ordem que eu botei ali, né, no outro, né? Para cada 3 homens, eu vou ter 2 mulheres. Tá? 2 mulheres. Mas nota, galera, que se eu ficar nessa proporção, tem alguma coisa errada, né? Porque eu separei o meu grupo em 2 metades. E quando eu escrevo desse jeito, eu tenho 3 pessoas de um lado, que seria um homem para 2 mulheres, e tenho 5 pessoas do outro lado, que seriam 3 homens para 2 mulheres. Então, essas quantias, elas têm que ficar iguais, tá? Então, eu vou pegar a quantia aqui que tem menos, que seria essa daqui, que só tem 3, e vou repetir. Olha só para a gente organizar o nosso pensamento, tá? Então, nota que eu aumentei a quantidade de pessoas, tá? Na nossa metade, mas eu mantive a mesma proporção, né? Nota que eu continuo tendo, para cada um homem, eu tenho 2 mulheres. E agora eu tenho 6 pessoas, tá? Só que 6 pessoas ficou maior do que 5 pessoas que eu tinha no segundo grupo, né? Só para a gente exemplificar aí a nossa situação. Então, o que eu vou fazer com essas 5? Eu vou dobrar, tá? Então, nota que agora, aqui no meu segundo grupo, eu tenho 10 pessoas, né, ao todo, que é maior do que as 6 pessoas que eu tenho no primeiro. Então, o que eu vou fazer com o primeiro? Vou fazer o mesmo esquema, tá? Eu vou botar aqui mais 6 pessoas. Então, agora eu tenho 12, que é maior do que 10. Aí você me fala, pô, professor, vou ter que fazer isso direto, né? Direto até eu encontrar? Na teoria, sim, tá? Mas nota, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou pegando, né? Nesse problema aqui, logo na próxima aí eu já vou encontrar, né? Se você ver aqui a situação, né? Aqui agora eu tenho 12, lá eu tenho 15. Quando eu pegar mais uma nessa proporção aqui, só para vocês entenderem, tá? Vocês não vão precisar fazer um monte de ponto. Aqui agora eu tenho 15 pessoas. Quando eu pegar aqui o meu próximo, eu tenho também 15 pessoas, tá? Opa. Eu tenho também aqui 15 pessoas. Então, aqui, né, no meu problema, eu já consegui calcular o total aí de pessoas, né, na proporção, para ficar metade de um lado e metade para o outro, tá? Aí você me pergunta, pô, professor, e se esses números só fossem iguais quando eu estivesse lá no 80?
Eu teria que fazer 80 pontinhos? Não, tá? Porque o que, que a gente fez aqui, né? Olha só a sacada. Nessa proporção aqui, eu tenho 1 mais 2, né? Ou seja, eu tenho 3 pessoas. Nesse 2 e 3, eu tenho 2 mais 3, eu tenho 5 pessoas. Então, qual é o número que eu estou procurando? Eu estou procurando um número que é múltiplo de 5 e de 3 ao mesmo tempo. Então, se eu mudasse a minha proporção, né? Não fosse 1 para 2, fosse, sei lá, 5 para 7, e a outra fosse 10 para 15, né? Por exemplo, que eu teria números aí enormes para trabalhar, você iria buscar quem? Um múltiplo dessas somas, que nesse caso é 3 e 5. O múltiplo, né, entre 3 e 5 é o 15, tá? Isso quer dizer que em cada metade eu tenho 15? Não, eu poderia ter 30 também de cada lado, eu poderia ter 45 de cada lado. O que importa aqui é a proporção. Então, você vai pegar ali o primeiro múltiplo desses dois números, tá? Com isso, galera, a gente consegue concluir o nosso problema. Por quê? Vamos lá, ó, vamos agora resolver o problema, tá? Aqui, na nossa primeira metade, eu tenho quantos homens? 5 homens. Vou fazer de azul. 5 homens. E quantas mulheres? 1, 2, 3, 4, 5, 10 mulheres. Seria o dobro, tá? No nosso segundo desenho, eu tenho 9 homens. E quantas mulheres? 6 mulheres, tá? Então, ao total no meu grupo, eu tenho aí 9 mais 5, eu tenho 14 homens. E 10 mais 6, 16 mulheres. E agora acabou o nosso problema. Por quê? Eu só tenho que prestar atenção no que ele perguntou, tá? Porque se eu trocar a ordem faz diferença. Então, quando ele fala aqui, ó, no grupo todo, a razão do número de mulheres para o de homens é quanto? Então, o de mulheres vem primeiro, tá? Então, o de mulheres eu vou pegar o 16 primeiro e depois o de homens, que é 14, tá? E aí eu divido por 2, né, para simplificar. Isso aqui vai dar 8 por 7. Ah, professor, essa resolução demorou muito, né? Como é que eu vou fazer todos esses pontos, né? Esses pontos foram justamente para você entender a ideia do múltiplo, né? Então, quando você vê 3 e 5, você já pensa no múltiplo 5 e você consegue encontrar esse 5 e esse 10 e esse 9 e esse 6 de forma mais rápida, tá? Então, a resolução é 8 por 7 ou simplesmente de 8 para 7, letra C de Cláudio.